dia. Nessa quarta-feira a gente vai falar sobre gestão de tempo. Para esclarecer nossas dúvidas a respeito desse assunto e falar também sobre prioridades, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio a coach Milene Vargas, que é especialista também em comportamento feminino. Seja bem-vinda aqui no estúdio. Obrigada, Cláudia. Bom dia. A consultora em organização, Rosângela Campos, da Domus Organizare, vai destacar a importância da organização na nossa vida. Sem organização é difícil de fluir a coisa, né? Não tem como, né, Cláudia? Bom dia, Cláudia. Bom dia, telespectador. Seja bem-vinda também a educadora sexual Neuza Pandolfo e Paula Silva, que é idealizadora do Café com Elas e organizadora do workshop O Poder das Conexões, um olhar para o despertar feminino. Vão falar sobre autonomia e autoestima feminina. Seja muito bem-vinda. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. O programa tá florido, né, hoje aqui. Só a mulherada comandando. Então tá no ar mais um Bom Dia hoje. A pauta geral é gestão de tempo e eu, se fosse tu, ficava aí comigo para aprender a gerenciar melhor a tua vida e o teu tempo. Sai daí. Bom Dia é hoje, com Cláudia Fleury. A frase que eu escolhi para começar essa quarta-feira é do Albert Einstein, que diz o seguinte: falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Objetiva, curta. Quero começar aqui com a Paula, perguntando para ela se ela concorda com essa frase, se é realmente falta de método quem diz que não tem tempo. Eu concordo que seja falta de método para quem diz que não tem tempo. Porque depois da maternidade, a nossa vida muda completamente e a gente arranja tempo dobrado para gerenciar tudo. É verdade. E a gente descobre que achava que não tinha tempo. Exatamente. O tempo flui de uma maneira muito... Não sabia aproveitar bem o tempo, né? Exatamente. Depois que se tem filhos, cada tempo cada minutinho ali é precioso. Concordo em gênero, número e grau. Paula, mas obrigada pela opinião. Neuza? Concordo também, gênero número igual também. Eu acho que a gente tem que ver quais são as prioridades de cada um, né? A gente não pode nunca generalizar. Então, é importante pegar todas as prioridades. Assim, essas são as minhas prioridades. Então, organiza a princípio dali, né, das prioridades, eu acho. Aí depois o resto flui. Para não se perder, já a gente vai falar isso aqui, sobre essa questão de priorizar o nosso tempo. Opinião da Rô sobre esse assunto? Frase impecável. Impecável. A Rô que trabalha com organização, sabe que com organização também a vida a gente consegue aproveitar melhor o nosso tempo também, né, Rô? Acontece, a vida ela acontece naturalmente, né? Além, só para minha opinião, para complementar essa frase, além de método, é a boa vontade, a disposição para fazer aquilo. Porque às vezes a bagunça ela fica tão grande, seja no tempo, na casa, nas tarefas, que a gente não sabe nem por onde começar. Então, parar, pensar, criar uma expectativa de boa vontade naquilo que vai acontecer. E essa questão da organização da casa também, a gente vai saber melhor depois com a Rô, tem tudo a ver com a questão da vida, né? Porque quando começa a organizar a casa, tu começa a organizar o teu carro, aí tu organiza a tua vida, aí tu organiza a tua alimentação. Uma coisa vai puxando a outra. Eu não sei, assim comigo acontece. É contagiante a Mas eu acho que a organização é contagiante. A gente começa a organizar e começa cada vez mais a se organizando. Mas enfim, já dei minha opinião aqui. Ninguém quer saber a minha opinião, né? A gente vai entrar na questão da gestão do tempo e da prioridade. A gente estava conversando nos bastidores aqui, que eu faço muito mais coisas hoje do que quando eu não tinha meu filho. Sem dúvida também. Com certeza. Eu dizia, quando eu não tinha o João Pedro, que eu não tinha tempo para malhar, gente. E eu tinha todo o tempo do mundo. Mas aí que entram as prioridades. Eu não tinha tempo, mas eu também não fazia a lista. Mas tu priorizou. Depois eu vou falar do meu método e eu quero saber depois se a gente funciona. fala de método. É um método meio ninja, não sei, meio... Mas eu faço lista, que nem um filme ali, o tempo inteiro. Bem isso.
de tal em tal hora fazer isso, de tal em tal hora postar... Não, brincando, mas tô sendo radical aqui, mas é mais ou menos assim que funciona. Eu tava comentando com as gurias antes de entrar aqui que hoje eu tinha que escrever um texto para uma revista de Passo Fundo, eu tinha 1000 coisas para fazer, eu pensei, não, do meio-dia até meio-dia 30 eu vou tentar escrever esse texto, vou mandar para ela pela internet, tal, foi o tempo que eu arrumei e tudo deu certo. Organizar o teu tempo, estipular para não pirar, assim, tem N coisas para fazer, que todo mundo tem N tarefas, mas organizar, de tal em tal hora eu vou fazer isso, de tal em tal hora eu vou fazer aquilo. Assim como funciona quando tu vai estudar para um concurso. Por exemplo, eu vou ler de tal página a tal página, bem... Exatamente. No dia seguinte eu vou ler de tal e tal página. E se tu não ler, tu não vai te frustrar. Caso haja algum imprevisto, porque imprevistos podem acontecer. Teu filho pode querer estar mais hoje dengoso, querer mais atenção, e tu não vai conseguir fazer aquela tarefa que tu estabeleceu de fazer. E aí tu vai acumular uma frustração ou não? Não. Eu já adapto o meu tempo para isso, por exemplo, assim, se não for Já assim... tem uma margem de segurança. Já tem uma margem de segurança. Eu acho que foi exatamente Mas meu tempo é dele. Quando eu chego em casa, meu tempo é dele. É dele total. Essa lista que a Belene começou a falar, quando ela iniciou, ela disse assim, sobre a lista do que tu vai fazer no próximo ano. Eu vou emagrecer, eu vou isso, vou aquilo, vou aquele outro. Eu acho que essa lista é uma lista de frustração. Porque tu só atirou no papel aqueles teus desejos. É só um desejo de emagrecer, mas não é uma pré-determinação profunda, assim. Que aí seria a tarefa, seria tu organizar tudo para que tu emagreça. Bom, então eu tenho que ir no médico, eu tenho que ir na Nutri, eu tenho que... Enfim. Mas é que eu acho que aí tu coloca no papel, tu tira do mundo das ideias, às vezes, eu não sei. Né? Porque aí tu visualiza aquilo que tu quer. Mas tem gente que não olha mais aquele papel. Não, exatamente assim. Mas aí, ficou lá na geladeira, quem quer emagrecer vai olhar. É que assim, gente, o que a maioria das pessoas fazem é fazer essa lista e enfiar na gaveta. E aí não esquece. Se botar na geladeira todo dia, vai abrir, tem que emagrecer. Bota na geladeira. A questão põe uma foto bota de ti mais magrinha ali na geladeira. Já é um estímulo. Já é um estímulo. Mas o fato é assim, faz a lista que tu sabe, tenha desejo daquilo que tu consegue. Está falando hoje aqui no programa de gestão de tempo, e organização é a palavra-chave que é fundamental para conseguir organizar bem esse meu tempo e a minha vida. Né, Rô? A gente estava falando antes de entrar no intervalo aqui, eu quero me constar com a Rô, vou aproveitar essa oportunidade da entrevista, mas eu sou uma que sou dona de me atrasar, muitas vezes, porque perdi a chave de casa. Um dia desses eu perdi meu celular, não encontrava meu celular. E estava no meio do sofá, tinha acabado a bateria, né? Mas enfim, com organização, a nossa vida flui muito melhor, porque aí tudo tem espaço, tudo tem lugar. Sem dúvida. Tem aquele grupo de pessoas que diz assim, eu me acho na minha bagunça. Na verdade, pode se achar, mas leva 5 vezes mais tempo do que eu. Né? Então, ela consome muito tempo dela procurando determinado objeto. E o que acontece também? Perder a chave, perder o celular, às vezes é só repetição, porque bastava ter perdido uma única vez a chave para colocar uma bandejinha em cima da mesa e colocar sempre ali a chave, né? Então se acostuma naquilo. Por exemplo, se eu tiver que procurar algo, é uma coisa que realmente gera uma ansiedade em mim muito grande, a ponto de começar a aflorar meus instintos mais primitivos. Eu fico realmente muito incomodada com o fato de procurar algo. Mas isso é uma questão pessoal minha, eu não gosto. Perder tempo com isso. Não, é totalmente... É como se fosse numa empresa o retrabalho. Né? Quantos funcionários tem numa empresa que ficam fazendo retrabalho? E se eu cheguei uma vez a fazer uma matéria exatamente sobre isso. Quanto custa a desorganização? E ela é caríssima. Ela é caríssima. Eu cheguei a patamares... Porque o nosso tempo é precioso também. Eu cheguei a patamares de um salário mínimo, a pessoa por ano ali chegar a perder R$800, procurando 10 minutos por dia algo. Esse dinheiro dá para pagar uma prestação de um automóvel, dá para fazer bastante coisa. Então, o procurar algo. Hoje em dia é uma coisa muito comum também, a gente, além de procurar os objetos físicos, a gente procura arquivos no computador.
e-mails, alguma... Fotografias, que é algo que hoje em dia as pessoas antigamente tinham pouquíssimas fotos. Hoje a gente vai ver ali num aniversário, tem 1000 e tantas fotografias, a gente acaba não revelando todas. Isso eu vou dar uma dica muito legal, que eu comecei a fazer e é bárbaro, porque eu tinha essa ansiedade. Não existe mais a foto física. E eu perdia momentos incríveis. E se perde muito, porque quando vê... Então tem sites, é só botar o upload de fotos na internet. Tem lojas especializadas, com um programa especializado em fazer upload de 4.000 fotos, 5.000 fotos, a preços, nossa, muito baixos, e eles entregam na tua casa. Então ali Às vezes tem álbuns, né, organizados. Eu não conheço essa, eu conheço que ele entrega malinhas, caixinhas na tua casa. É muito barato, tu gasta ali R$200 e tu imprime 5.000, 6.000 fotos. Não perde tempo vendo aqui tremeu, aqui fechou o olho, imprime todas. Então isso é uma coisa que eu consegui consertar, porque a foto digital tirou essa minha possibilidade de ver momentos também. Mas sim, fotos a gente procura e daqui a pouco eu acho uma linda, maravilhosa. Mas tem que ter lugar para colocar isso tudo, né? Tem muita gente que fala, Rô, eu quero saber se eu estou enganada ou não, mas dizem que a chave do sucesso na questão da organização é tu ter armários em casa, ou seja, para onde colocar esses objetos. Tu me disseste aqui nos bastidores, a gente já ficou conversando antes, vocês viram só, que claro que quanto mais espaço melhor, mas que se consegue ter organização em poucos espaços, em espaços pequenos também. Sem dúvida, pequenos e criativos. Eu percebo também, Cláudia, que o que acontece? Pessoas que têm muitos espaços disponíveis, muitos, têm bastante armários, enfim, muito espaço, ela acaba não tendo critério de organização e ela se perde mais do que pessoas que têm pouco espaço. E junta coisa. Junta coisa, faz o acúmulo. Exatamente, o acúmulo. Aí já não desapega porque não está precisando de espaço físico, enfim, vai ficando. Então eu percebo que também muitos armários pode ser uma armadilha para ti começar uma desorganização. Para começar a juntar. Aí tu tem uma tesoura lá no armário da sala, na gaveta da cozinha, no home office e vai espalhando, sendo que a tesoura poderia ter um lugar específico, né? Então, assim, sim, é importante ter armários para que tu possa acomodar tuas coisas, né? Mas muitos também pode gerar. Então, assim, isso não é desculpa. Poucos armários não é desculpa para manter a ordem em casa. Precisa ter o mínimo. Eu preciso comprar o armário ou mandar fazer sob medida já pensando no que eu pretendo colocar ali dentro. Setorizando os meus objetos, enfim, as minhas roupas. É bacana chegar numa loja ou até no teu arquiteto, no profissional, com um checklist. Por exemplo, assim, eu vejo muitos erros comuns, assim, os arquitetos são fantásticos, talentosíssimos, os materiais de acabamento perfeitos, né? Mas o cliente não passa para ele o que ele tem. Então, eu vejo muito assim, a pessoa usa apenas calças jeans. Aí o espaço para longos lá tá gigante, né? Porque também o cliente não passou aquele checklist, poxa, tem que se conhecer também, saber o que tem. Então, poxa, eu uso muito alfaiataria. Eu tenho pouco espaço para dobra de calça, eu vou ter araras para minhas alfaiatarias, né? Então, a pessoa também tem que saber o que ela tem. Eu uso muito nos cursos que eu ministro, assim, 2 exemplos de organização, tá? Um deles é aquele, assim, a gente vai lá, tem o armário da cozinha, aquele fantástico de potes, que toda mulher adora. O de potes. Pote para tudo. O de potes, assim, ele é meio, assim... E que some... Que nem as meias. Ele chega a ser quase esotérico, né? Eles têm um buraco negro, os potes, que somem. É o gnomo. E as meias também. Não sei se com vocês as meias não somem. Depois que saem da máquina de secar, lá em casa elas engolem. Eu não sei o que acontece. É o gnomo que pega as canetas Bic, algumas meias e os potes. Eu sempre pergunto assim, o que é pior assim, do que um pote sem tampa? É a tampa sem o pote, porque eu não sei onde é que foi parar aquele pote, né? Então, mas enfim, tem um armário ali de potes sem tampas, tampas sem potes. Eu posso fazer uma pergunta? Eu tenho um armário, eu acho que ela foi na minha casa, eu tenho uma gaveta lá em casa de potes, sem tampa, com tampa. Às vezes tu acha tampa e cadê o pote? Onde é que ele foi parar?
nos potes. Fala, nas tampas. Nick, te cortei, desculpa. Eu quero entender uma coisa que eu acho bonita esteticamente, que de uns anos para cá os arquitetos botaram esses gavetões, né? Aquelas gavetas profundas na cozinha. E eu tenho 2 lá. Aí é bonita o gavetão, né? Tu abre o gavetão. Só que, gente, é profunda. Vira um atrolho de coisa lá dentro. Que tu começa a fazer assim. Sim, porque não tem prateleira ali, né, no gavetão. Então eu fico pensando, Eu tenho um gavetão. gente, também. pra que gavetão? É melhor Porque um aí monte tu de visualiza. gavetinha. Eu acho que a intenção é visualizar melhor, não? Eu vou Pois é, mas realizar é um espação enorme que tem ali. E óbvio, ai que beleza, vou aproveitar esse espação, vou jogar um monte de coisa pra cá. Só que depois pra tu achar aquilo. Eu vou acalentar a tua alma. Há mais de uma década, as cozinhas elas não são mais desenhadas para mulheres. As cozinhas passaram a ser desenhadas para homens. Mas eles não frequentam as cozinhas. Então, tá uma leva muito grande de homens gourmet, enfim. Então, o que nós tínhamos quando as cozinhas eram desenhadas para nós? 4 gavetinhas pequenas ali do lado da pia, aquelas 2 portinhas que a gente colocava as panelas, enfim. E aquilo tudo virou apenas 2 gavetões profundos. De fato, concordo plenamente. Mas é porque o homem, ele tem a necessidade de ver, de acessar. Então, ele vai usar sempre que está em cima ali. Né? Tu pode fazer uma pilha de pote, ele só vai pegar o pote de cima. Mas, enfim, é a lógica masculina também de organização. E as cozinhas são desenhadas para homens. Mas, por isso gente, que mudou tanto. Agora, Pois é, mas o meu agora eu tô apartamento só passada. mora eu. Só me diz uma coisa. Onde? Fiquei besta. Sério? Mas Pois é, eu não mas me entendo diz ainda uma o coisa. gavetão. Sério o quê? Desculpa, eu peguei o... Se a cozinha são desenhadas para homens. São desenhados para homens. São. Mas aqui no Brasil? Sim. Gente, mas a quantidade de... É Eu uma queria mudança ver de uma concepção. pesquisa. Mas pra eu ver a queria ver quantidade de também. homens. É uma mudança de concepção. É só a gente pensar como a gente tínhamos as nossas cozinhas antes. Por exemplo, assim, os armários eram todos muito fechados. Muito fechados, tudo era muito fechado. Lembra das nossas mães? Sim. Era aquelas portas grossas, fórmica, né? É. Elas viraram hoje um vidro. Porque justamente por isso, o homem ele precisa acessar, ele precisa ver. A nossa mãe tinha absoluta convicção que ali teria os refratários. O homem não tem essa memória. Tá, mas escuta aqui, amiga, pelo amor de Deus, agora tu me dá um nó aqui na loira. Eu Tu me também deu fiquei com um um nó nó na maior na loira, cabeça. misericórdia. Vocês têm que fazer o meu curso de organização. Não, mas não então. quero saber, eu Porque eu quero continuei uma não entendendo o pesquisa. gavetão, como é que ele Não, funciona. uma pesquisa, existe uma pesquisa disso, Bom, que são os homens? Eu sei Lá em Agora casa eu são vou os passar. homens, lá em casa é. Ele Mas- que faz mas a a comida? É óbvio. Mas a arquiteta inclusive- desenhou mesmo? o apartamento pra mim São e os só homens, tem amiga, eu que lá. fazem a comida? Tá, ok. Ô, Cris, vocês fazem Lá o que em que casa Gavetão, guria, sua Quando? Meu. No domingo tu faz churrasco, Eu só moro espeta. sozinha. Gente, o que acontece? É uma questão até cultural que está acontecendo. Nós Sim. mudamos muito. A violência, Mas tem que botar eles pra cozinhar, os né? grandes Não, eu achei centros. genial, achei genial. A violência Mas não urbana sabia fez disso. com que a gente fosse para dentro das nossas casas. Então, hoje, dificilmente nós saímos, nós confraternizamos na rua. A gente levou todo mundo. E o homem tem essa questão de proteção da sua prole. É bem cultural, isso é bem os nossos tempos. Então, o homem protegendo a sua prole, protegendo a sua família, o que ele começou a fazer? O que são as cozinhas gourmets? É uma confraria de homem ali, ou fazer a cerveja, que é uma coisa que está totalmente na moda, é cozinhar. Enfim, tudo isso. O homem Isso é foi... cozinha pra eles. Não, Só para os homens? Não, para Porque eu os seus observo justamente ao convidados. contrário. Não, é porque eu tô te dizendo isso pela experiência que eu tenho, que a reclamação de demanda é justamente ao contrário. Eu concordo contigo. Porque eu a observo mulher também. reclama que o homem... Não, ela chega em casa cansada, estressada, trabalhou o dia inteiro, tem uma pilha de louça Uma pilha de louça ela pra ainda tem. lavar. o homem Tu quer o ensino, meu O homem curso, o curso continua- da gringa. É, O homem continua não lavando a louça. entendeu? Não continua- Ele cozinha, ele alimenta sua família. Ah, Ele alimenta certo. seus amigos. Os apartamentos, por exemplo, reduziram, eles são muito funcionais. Então, dificilmente tem uma churrasqueira para fazer o churrasco gaúcho. Então, tem lá embaixo a cozinha gourmet, que tem a churrasqueira, tem tudo isso. E tem o lugar para ele fazer a paeja, tem... Enfim, é assim, é bem... Amiga, vou te dizer uma coisa, eu tô tão passada. Mas tão passada, porque isso pra mim é... O que tu tá me dizendo é tão novo. É mesmo. Porque, te juro, eu não sabia mesmo. E olha, porque eu tenho todo dia eu atendo mulheres. Lá em casa todo dia a faz demanda pão. é Vou fazer justamente ao propaganda contrário. aqui, mas o meu marido até pão faz. Então, eu vou dar para vocês agora, eu vou te dar um Fantástico, dado. achei legal. Ainda mais, Eu não sou então, casada, então não- os meus maiores e melhores clientes são
Homens. Ah, mas isso aí, com certeza. Isso eu vou te dizer. Primeiro porque homem é aquilo ali mesmo, né? Ele é objetivo, ele vai lá, cozinha, ele vai lá, pega o que tá na frente. Isso é verdade. Isso não é só na cozinha. Ele pega Mas o que tiver os na homens frente, qualquer começaram coisa. a se envolver com a casa. Esse que é o problema. Entendeu? Ele pega esse negócio. O objetivo dele é ter aquele prazer de comer. Exato. Ele vai Entendeu? procurar Então, coisa nas 4 gavetinhas. Ele vai Entendeu? procurar a escumadeira em quadro, ele vai abrir 4. Não, ele quer um gavetão que tenha tudo. Pois é, Tá mas certo. olha, eu achei genial. Poxa vida, esse programa hoje. Não, eu gostei, mas é que assim, eu volto pra questão que sou eu que tenho gavetão. Eu não tenho homem em casa. E o que eu faço com A o meu Mirei tá gavetão? preocupada com o gavetão dela. Duas opções. Ou tu vai tirar uma foto e me mandar pelo tal do WhatsApp. E aí eu te dou umas dicas do que colocar ali. Ou tu faz o meu curso, eu te ensino, porque tem coisas Não, nós vamos conversar maravilhosas. depois. Só pra continuar na questão do armário e do pote. Tá, né? vamos só mostrar o armário da rua, gente. Olha só, eu tenho que mostrar essa foto pra vocês. É sonho de consumo de qualquer ser humano. Não é meu, mas foi eu que Olha fiz. só. Não é meu, mas Não, foi eu mas que olha a fiz. organização do armário. Meu Deus. Gente, parece o meu até. Piadinha, né? Esse é lindo. Mas- Esse é lindo. Gente, olha só. Esse é impecável. Nossa, e olha ali os cabides. Eu achava que tinha que ser que nem loja, sabe? Porque um cabide é 10 centímetros do Mas me outro. diz uma Não, coisa, tem que e a ser faxina, transparente, e a faxina, né, ó, Milene, amor? e a faxina que ela se imagina aquele monte de tranqueira que a gente bota na frente e atrás. Só lamento dele. Na frente e atrás. Não tem isso. Aqueles roupeiros tem que ter. Porque eu sou Que ginástica, né, amiga? Vocês são profundidade. tudo novinha, mas assim, ó, pessoa que tem 1,5 metros de onde bota tudo na frente e bota atrás. Aí eu pego lá no fundo. Porra, peguei lá no fundo, né? Mas não dá pra fazer isso, né, Rô? Não, hein? Não dá. Mas aí o que eu faço com o resto? Ah, bom, gente, vai ter que ser um outro programa que diga pra vocês o que é armário. O que é armário? Ele Mas não organizar foi feito. por cor, setorizar, cabide transparente. Sem dúvida, sem dúvida. O cabide transparente, como nós conseguimos visualizar ali nas fotos, ele dá... gente enxerga ele melhor a roupa, leva né? atenção para a roupa e não para aquele monte de cores. Ali, por exemplo, aqui é uma parte sem cabides, porque o cabideiro está do outro lado desse closet lindo. Essa minha cliente super fofa, ela tem toque. E ela me contratou por saber que eu também tinha toque. E ela disse assim, tu vai me surpreender, eu, sem dúvida. Com Eu certeza. surpreendi Bom, ela. se tu surpreendeu quem Quer tem mais toque, gente. Profissional melhor não existe. fechado. Não. Aí, já que a gente falou tanto em filmes, tem aquele filme daquele que tem o toque, que ele não pisa assim nos... Ah, melhor impossível. Melhor impossível. aquele Jack foi Nicholson. fantástico, eu me identifiquei. É aquilo. Na verdade, também são rituais, né? Tu cria rituais de organização, que é uma característica pessoal minha. Hoje eu consigo vender isso para meus clientes e deixar a vida deles mais bonita, mais em ordem, que são aquelas fotos. Isso sim é uma coisa positiva. O pessoal fala de crise, fala disso, aquilo outro. Ah, sim. Isso é verdade, tu vê, ela tem toque, podia estar assim, ó, eu tenho toque, que nada, ela pegou aquilo, Ela pegou o lado ressignificou. positivo sem dúvida. e mandou ver, ó, baita exemplo. Baita Obrigada exemplo mesmo. mesmo. Porque muitas vezes é bem isso, as pessoas ficam reclamando, ai, que horror, e coitada de mim, né? Coitada. Eu tenho isso. E pop, pois é, tu vê, Ela então não canalizou dá, eu não por consigo. uma Eu coisa vou pro positiva. psiquiatra, eu vou pra não sei o quê, eu sou Né? doente. Eu sou... Fui muitos Cara, anos, mas até tu me dar é- conta que eu não queria Tu é isso. genial. Genial. Ela reverteu o jogo. É assim, ó, Obrigada, menina. e sabe que Reverteu e muitas faz vezes o que poucas pessoas fazem. os Exatamente. nossos defeitos são os nossos maiores aliados. Com certeza. Se é que dá pra chamar de defeito, são características. É, assim com como existem certeza. as características que a gente julga positiva, tem as características que a gente pode julgar negativa, mas eu vou... Gente, tem muita coisa que os outros, ou eu mesma me julgo de que eu tenho defeito, que é o que me faz estar onde eu tô hoje. Exatamente. Sem dúvida. E que bacana, parabéns. Obrigada. Eu acho que a maioria das pessoas, elas colocam a culpa em todo mundo, nelas mesmas. Poderia ser a culpa da minha mãe, que eu fui criada nesse ambiente. Realmente, eu poderia estar em cima de uma cama tomando antidepressivo, enfim, tudo isso. Mas a culpa era da minha mãe. Foi ela que me ensinou a fazer tudo que eu faço. E não, fiz sim, muitos anos de análise, mas chega uma hora que tu, não quero isso, eu quero ser saudável. E foi o que aconteceu. Tu percebeu que tu tinha de sobra o que muitas pessoas não tinham. Não tinha, ó, genial. E é aquilo que eu te falei, entendeu? Assim, ó, de repente, eu sou estrambelhada, tô estrambelhada. E o que Gente, que coisa melhor que achar uma pessoa que faz esse trabalho. É ou não é? Não tem coisa melhor que chegar em casa tudo arrumadinho.
Depois tu bagunça de novo. Aí já O toque, ele é bem mais que isso, né, gurias? Sim, então, eu sei. o toque, as pessoas não socializam, elas não se casam, elas não Eu têm sei. filhos, elas vivem muito sozinhas, muito... Porque Então, são julgadas. não, porque elas julgam, porque tem, Elas tudo tem julgam bactéria, também. não pode beijar, né? Enfim, é bem mais profundo. Então, eu brinco que tudo na minha vida tem 11 anos. Meu filho, meu casamento e minha empresa. Mas quando eu consegui canalizar isso de forma que me fazia bem. E eu amo limpar, organizar. Eu deliro. Entra também nessa questão que vocês duas falaram sobre nós somos muito cobradas. Eu acho sim. que a gente se cobra muito. Rô, contatos, recadinho final para quem tá nos assistindo. Eu convido vocês todas e a telespectadora a olhar lá o meu blog, rosangelacampos.com.br, é cheio de dicas, recheado, e o Facebook. E eu já aprendi também. várias dicas com a Rô aqui que ele veio pra vida, até dobrar meia hoje. Eu sei, lembro cara. sempre da dobrar meia, tá lá no Facebook, no blog, no Facebook Domos Organizar, e tem é só botar Domos Organizar e vai achar um monte de dicas legais e práticas. É isso aí. Lençol com elástico também é um outro problema. Tá, mas aí tu tem que vender meu curso também. Não, né? mas aí faz com a Rô o curso que aprende a dobrar. Sol com elástico. É o máximo. É a treva aquilo É lá pra a dobrar. treva de todo Máximo. mundo, né? Mas Meu aí- marido morre de ciúmes porque eu gosto. Obrigada pela presença também.